Aleluia, sejam todos muito bem-vindos, cada família. Aleluia. Pastora, hoje que nós temos tanto visitante, pois é, e a palavra hoje é morte prematura. Aleluia. Morte prematura. Morte prematura. Porém, operação de um resgate do céu. Coloca todo o jogo de lado e fala: estou pronto para ser resgatada, Jesus. Pode levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu começar dizendo hoje que não temos e nunca nos tornaremos preocupados com demônios. Então isso não é a nossa identidade. Estou preocupado. Não é isso. Fazemos isso, se fizermos isso, nós causaríamos um desequilíbrio. Mas não levaria a gente a um engano e a um erro. Então a igreja não fica preocupada com demônios, tá? Nós nunca seguiremos as deixas que Satanás deixa lançado ali pelo caminho. Ele deixa ali umas, sabe aquelas migalhas? Não, nós não iremos pegar isso. Isso não é para a minha vida, não é para a tua vida. Também é verdade, porém, que não devemos ignorá-lo. As astúcias de Satanás estão aí. Então nós não devemos ignorá-lo. E as suas atividades também não serão ignoradas. Jesus não ignorou os demônios. Ele não ignorou. Ele fez o que o Pai disse para fazer. Algumas das vezes, ainda pelo Espírito Santo, via Espírito Santo, mas o Pai muitas das vezes o levou a resistir. E a outras vezes a expulsá-los. Mas o Senhor sempre se posicionou. Então, novamente, não estamos preocupados com Satanás. Amém? Amém. Ou o seu reino. Mas não seremos ignorantes quanto a seus esquemas. Não seremos ignorantes quanto às suas táticas e seus planos. Amém? E hoje nós vamos clamar ao Senhor que nos permita experimentar a unção de Deus que já foi liberada para a nossa vida. Nós vamos experimentar isso hoje. Amém? Que nos revista de autoridade. Põe a mão na tua cabeça e fala: Senhor, em nome de Jesus, me revista de autoridade, de sabedoria. Eu entro agora debaixo do sangue de Cristo para a sua compreensão. Amém? As suas táticas enganosas sobre a minha vida, a manipulação de espírito de Jezabel não vai alcançar a igreja. Amém? Não se trata apenas de identificar o espírito de Jezabel. Não se trata, da gente identificar esse espírito maligno na vida de outra pessoa. Porque quando a gente fala do espírito de Jezabel, geralmente vem sempre uma mulher à mente, Ai, fulana! Ai, aquela que é mais ativa, aquela que tem espírito de Jezabel. Mas nós não vamos identificar sobre a vida de outras pessoas. O que nós temos de costume aqui da igreja, que eu sempre falo, aqueles que caminham com a gente já sabem, a gente gosta muito de falar da gente mesmo. A vida dos outros não interessa, mas a gente gosta sempre de olhar para dentro e ver o que eu posso melhorar. O que eu posso melhorar. E quando a gente se preocupa com isso, a gente não tem tempo para a vida alheia, porque tanta coisa para consertar, papai? Tá aí o vida contagiante, não é? É o assunto ali, é isso aí mesmo, porque tem tanta coisa para consertar aqui que não dá tempo de se preocupar com o outro, com a vida do outro, com o erro do outro, com o espírito maligno que está sobre a vida do outro, fazendo: olha como é que ela é, olha como eu sou. Olha como eu sou. Então a gente vai ver isso sobre a nossa vida. Vamos clamar ao Senhor liberdade para poder libertar os outros. Porque se a gente não for liberto, vai libertar quem? Então Jezabel é uma fortaleza sedutora, que com facilidade, com uma distração do crente, com uma distração espiritual, a gente pode se unir a esse espírito, denominado Jezabel. O espírito de Jezabel deseja que concordamos com ele nas suas atribuições. O que ele precisa, só o que ele necessita, é que eu e você, a gente feche com ele, que a gente concorde, Senhor. Aonde, pastor? Na feitiçaria, no controle, na manipulação, na mentira, na raiva. A gente fecha com ele. Mas a revelação que eu e você viemos buscar hoje, nos libera
e nos traz um alto nível de autoridade. Quando eu olho para mim mesma, enquanto eu estou aqui, fulana, ai que Jezabel, olha a vida dela. Isso não muda nada na vida dela, não muda nada na minha vida. Mas quando eu identifico, há atuações aqui, tem áreas aqui que eu preciso de libertação sobre a minha vida. Quando eu identifico isso, que a revelação vem, a minha autoridade aumenta. 1 Reis 19, 1 a 4, João. 1 Reis 19, 1 a 4. E Acabe, amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zinho, e pediu em seu ânimo. O que ele pediu? O que ele pediu, igreja? O que ele pediu? E disse: já basta, ó Senhor, toma o quê? Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O que o profeta pediu? A morte antecipada. A morte antecipada. Então esse espírito ameaça nossas vidas com morte prematura. Assim como fez com Elias. Assim como fez com Elias. Ao pedir a morte antes do tempo, agimos debaixo da influência desse espírito. E quem nunca? Quem nunca? Que quando aperta a situação, você fala: Senhor, que eu queria mesmo era morrer. Na luta contra esse espírito de morte, esteja atento para não concordar com ele em nenhum aspecto. Porque quando aperta, a gente pede: olha, nós somos profetas de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra, mas a gente pede a morte. A gente pede que antecipe. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um jugo. Jezabel é sedutora, queridos. É um espírito de sedução. Tenha em mente o quão sedutor é o espírito de Jezabel. Ele produz, ele seduz, ele traz mentira, ele tenta te convencer que você não tem mais esperança. Você passou a vida inteira ouvindo. Quem é aqui da escola dominical? Quem é? Levanta a mão. Da escola dominical, a gente pequenininho lá, não é? Ouvindo sobre isso. Mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas a situação aperta. O mais do que vencedor perde a morte. Debaixo desse espírito. Debaixo de uma palavra de feitiçaria. Então, seduz. E logo começamos a confessar o desejo de morte. Fechamos com ele. Quando você e eu fazemos isso, da desistência, a falta de esperança, porque quando nós estamos aqui, todo mundo junto, de mão dada, eu não quero mais, tão gostoso, né? E a gente se abraça, mas quando a gente vai lá para fora, que é a nossa realidade, aí você coloca em prática tudo que você canta, tudo que você ouve. Mas aí você é visitado por esse espírito de Jezabel, esse espírito de desesperança, que rouba a tua esperança, e você pede a morte. Morte prematura. Não é para você. Lembre-se quando Jezabel começou, quando ela ameaçou matar Elias. Foi uma palavra, Robson. E ele acreditou nela. Uma palavra. Avisa lá que amanhã, a essa hora, ele vai estar morto. O problema não é quando ela fala, ela sempre fala. O problema é quando o profeta toma a palavra como verdade.
A morte começa nele. Não porque ela falou, mas é porque ele tomou aquela palavra como verdade. E ele começa a agir, a se ver, tanto é que ele fugiu, como morto. E aí ele começa a agir como derrotado. Ele começa a se ver como derrotado. Eu vou fazer uma pergunta à igreja, mas eu já quero dar a resposta. Você vai responder assim: eu estou. Vamos ensaiar? Eu estou. Agora com força, com vontade. Eu estou. Ok. A pergunta é a seguinte: você está feliz por Deus não responder a todas as suas orações? Eu estou. Você está feliz por Deus não responder a todas as suas orações? Eu estou. Como é que a gente responde isso? Não é por convicção, a gente responde por fé. É claro que a gente não fica feliz, a gente quer aquela hora, aquele momento, do meu jeito. A gente responde por fé, não é por convicção. Porque por convicção mesmo, a gente fala: olha eu aqui, ó, quanto tempo eu estou escrevendo, ó, estou aqui na fila, mas eu não estou sendo ouvida. Vou te dizer a verdade. Eu já fiz isso várias vezes. Eu não estou aqui para jogar pedra em Elias. Lembra que eu falei? A gente olha para a gente mesmo. E quantas vezes eu já disse ao Senhor: eu não posso mais fazer isso. É demasiadamente pesado para mim, Pai. Senhor, não tem esse chamado não. Não é nosso. Não liga essa câmera não é nosso. É pesado para mim, Senhor. É muito pesado. Ô Senhor, eu não estou fazendo nada de bom. Senhor, não vale a pena. Não vale a pena passar por isso. Senhor, eu estou entregando os pontos. Senhor, eu estou sozinha. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu como Elias? Eu já. Tudo que o espírito de Jezabel precisa é que você se relacione com ele. Enquanto você está falando com Deus é uma coisa, mas quando ele começa no teu ouvido, como uma cobra sussurrando, né? E você concorda, você se unirá a ele. Você vai ouvir? Eu vou ouvir, você vai ouvir. O negócio é a gente não concordar. O negócio é a gente olhar no olho e falar: te conheço, Gesa, bata em retirada. Te conheço. Conheço essa história, conheço a sua voz. Nós podemos nos amarrar, queridos, e sermos acorrentados com suas mentiras e seus enganos. É só dar ouvido. Hoje é o dia da nossa libertação, amém? Amém? Hoje é o dia da nossa libertação. Libertação do quê, pastor? Da escravidão da nossa mente, das decepções que a vida vai nos trazendo e vai nos amarrando. Quantas coisas, eu contei aqui domingo passado, quantas coisas a gente diz assim: não oro mais. Não oro mais. Deixei de lado. Por que você fala isso? Porque você já se tomou por derrotado. Não falo mais com Deus a respeito disso. Por quê? Porque você já se tomou como derrotado. Você já se viu como derrotado. Você já parou. Analise o homem a si mesmo e veja se você está sob o jugo e sob o espírito de Jezabel. Analisa o homem a si mesmo. Não é o outro que tem que dizer a você. É você olhando para si mesmo. Pastora, como é que eu sei se estou debaixo disso? Um dos primeiros sinais de Jezabel, uma ação forte, é o espírito de rejeição. Aqui abraça todo mundo, só não me abraçou. Você viu? Eu sou que ninguém veio me abraçar. É o espírito de rejeição. Falou com todo mundo, mas não falou comigo. Um espírito de rejeição. Não está no outro, está atuando sobre a tua vida. Você é amado nesse lugar, você é bem-vindo nesse lugar. E mesmo que ninguém fique assim todo dia para você: Miguel, querido, amado, ai, da pastora, seja bem-vindo, põe o tapete vermelho, lá vem Miguel. Mesmo que ele não tenha nada disso, ele sabendo quem ele é em Deus e que pertence à casa, a alegria dele é maior quando passa por aquela porta. Mesmo que ninguém fale, ninguém abraça. A gente gosta de ser abraçado, mas o espírito de rejeição nos rouba muita coisa.
Então, se você está debaixo desse espírito de rejeição, dá ordem hoje, bate em retirada da minha mente e do meu coração. Eu sou amado do Pai. Eu sou amado do Pai. Espírito de medo. Você sabe que você nasce com 2 medos? Com 2. Nasce com você e comigo. Nós nascemos assim. O medo de cair, o medo da altura, nós já nascemos com isso. Já tem na gente. O medo de cair e o medo de falar em público. Isso é nosso. Já viu como é que a criança faz um monte de gracinha em casa? Aí quando chega a visita, você fala assim, faz para fulano ver. Para, mãe. Faz nada. Ela falou tanto ontem, chamou papai, chamou mamãe, chamou... Fala agora. O medo de falar em público nasceu com a gente. O bebê, quando ele pensa assim, que ele sente que ele vai cair, ele garra em você. Nasceu com esse medo. Medo de altura. E o restante do medo? A vida vai nos colocando, nós vamos errando, nós vamos herdando isso do pai e da mãe. Eu herdei muito medo, muito. E eu já estava realmente passando todo esse medo para os meus filhos. Glória a Deus pela vida do meu marido, que foi cortando. Não vai sozinho, não anda sozinho, não pode. Meu marido foi só cortando isso. A vida vai trazendo. E você, cabe a você dizer, não vou herdar isso, não quero isso. Então o terror, ansiedade, pessoas, tudo isso está sob influência, viu? Pessoas que precisam estar sempre no controle, ela precisa estar na frente, mesmo que não foi chamada para isso. Ela dá um jeito. Eu estou falando de mulher e de homem. Dá um jeito de estar na frente, dá um jeito de aparecer. Eu estou falando de ovelhas e estou falando de pastores. Porque hoje eu vivo no meio de pastor. E eu vejo quanto que a gente quer se aparecer, quanto que a gente quer mostrar. Sabe quanto que a gente quer mostrar? Então a gente quer estar na frente. Solidão que gera desânimo. Aquele que fica lá atrás, eu não quero falar com ninguém, eu não quero me envolver com ninguém. Solidão. Uma solidão. Sabe, aquilo que vai te matando, que vai te secando, confusão mental, confusão de discussão, exaustão, insatisfação crônica. Conquistei, droga, agora olha a trabalheira que vai dar. Não conquistei, aí tá vendo? Todo mundo conquista, só eu que não. Então tem essa insatisfação crônica, malícia, fofoca, olhos altivos, olha quem eu sou. Ninguém faz melhor do que eu. Acha isso, queridos? Não tem nada disso no nosso meio. Não tem nada disso. Se você está sob o jugo de Jezabel, porque se sou eu fazendo, é outra coisa. E por que você não faz? Por que você não faz? Então são padrões de desolação, esterilidade, falta de realização, falta de esperança. Falta de esperança. Tanto faz o ontem quanto hoje, como o amanhã. Os dias são iguais. Querida igreja, os dias não são iguais. De você chegar aqui hoje, você venceu. Muitos ficaram pelo caminho, você está aqui ouvindo essa palavra. E sendo liberto por essa palavra. Tanto faz o ontem, o hoje, o amanhã. Como é que vai ser? Igual a hoje. Desesperança. Já te roubou tudo. Vício, transtorno alimentares, droga, álcool, comida, açúcar. A gente fala da droga, a gente esquece do açúcar, né? Ora pela tua pastora. Ô Senhor, liberta ela. Bichinha pode o doce. Liberta ela. Entendeu? A boca ficando mostrando lá, nem sei o que a gente estava assistindo, mostrando o bolo que deu errado. E eu de jejum salivando. Errado eu comia assim mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Insegurança, inferioridade. Quem sou eu? Uma inferioridade do inferno. Você é filho, está no meio dos irmãos. Na tua casa, você é pai. O Senhor te fez pai, te fez mãe. Extrema inveja e competição. Sabe como é difícil lidar com o invejoso? Porque ele não quer aquilo que você tem, ele quer ser você.
e não se olha, e não consegue se enxergar, ver a beleza dele. Então tem inveja de tudo, deseja o melhor de tudo, deseja estar sempre à frente, deseja ser o primeiro. E aí eu escrevendo essa palavra, o Senhor me levou lá em Lucas 14, 17 e 9. Olha que interessante. Lucas 14, 17 e 9. Observando como os convidados, escolhi, a minha versão está um pouquinho diferente. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado, olha aí, toma essa aí para você. Quando por alguém for convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra. Não busque o lugar de honra. Pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião, que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde está a esse. Então, sob forte humilhação, irás ocupar o último lugar. E aí eu fiquei pensando isso aqui, eu já fiquei assistindo a cena. Eu fiquei assistindo a cena do casamento. Eu leio a Bíblia assim, viu? Eu derrubo lá. Aonde que fica? Qual é a mesa dos parentes? Onde é a mesa dos parentes? Mesa dos parentes é onde a gente come melhor, né? Aí nós vamos para a mesa dos parentes. O casamento está enchendo. O casamento está enchendo. Você está lá, bonito, na mesa dos parentes. Você é parente? Não. Mas é o melhor lugar. É o lugar de honra. Com certeza o garçom vai passar aqui primeiro. Ou perto da cozinha. É outra tática do pastor, perto da cozinha. Entendeu? Vai passar aqui primeiro. Aí de repente chega a noiva ou o noivo e diz assim: você me dá licença? Porque esse lugar aqui é da minha família. Dá licença? E aí você tem que ficar todo sem graça, aí você vai procurar o teu lugar. Só o casamento já encheu. E aí você fica em pé lá atrás. Todo humilhado. Cheguei primeiro, fui o primeiro a sentar na mesa e agora não tem nem aonde sentar. Então, quando você chegar no lugar, não procura os primeiros lugares, não. Não procura o lugar de honra. É tão bom quando você está lá atrás, completamente aqui. Eu gostaria de convidar você, senta aqui na frente. Eu gostaria muito que você sentasse aqui junto da nossa família. Completamente diferente. Então, o que a gente precisa fazer questão? De ser convidado por Ele. De ser convidado pelo Senhor. A sua vontade é a minha vontade, o seu desejo é o meu desejo, e aonde o Senhor me colocar, ali eu vou servir. Amém? Perfeccionismo. Estar debaixo do jugo de Jezabel é você ser perfeccionista. E é terrível isso, terrível para você, terrível para quem vive com você. Você não é perfeito. Deixa eu te falar, desculpa, viu? Vou ter que dar notícia. Nós não somos perfeitos. Perfeito só Deus. E a gente fica assim, correndo atrás daquela coisa. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser. Tem que sair do meu jeito, hein? Queridos, isso traz uma frustração do inferno para a nossa alma. Porque quando você diz que está perfeito, alguém fala e fala assim: ah, mas se esse vaso estivesse aqui, estaria muito melhor. E você sofreu tanto, pegou peso, carregou para colocar ali. Está perfeito para você, mas não está perfeito para o outro. E é difícil conviver com você. Vou dar outra notícia. Sai debaixo desse jugo. Sai debaixo disso. Perfeito é só Deus. É só o Senhor. Se você se relaciona com qualquer um desses itens que eu falei aqui, qualquer coisa citada, é bem possível que você esteja debaixo do jugo de Jezabel. E a gente precisa ser liberto hoje. Não está perfeito. Mas amém. Eu não vou matar todo mundo, sabe? Atrapalhar toda a família, criar aquele espírito de confusão, porque o vaso não está do meu jeito. São coisas pequenas.
E aí você vê imperfeição na igreja, você vê imperfeição nos filhos, você vê imperfeição na santa, você vê imperfeição em tudo quanto é lugar, porque é assim, a mente é assim, é conduzida a isso. E nós não somos perfeitos. Então, igreja do avivamento, o Senhor quer te ver livre hoje. Livre para voar, livre para receber dele. Então permita que ele rompa com esse jugo do inimigo sobre a tua vida. Reconheça as áreas que você fala, isso aí sou eu, isso aí eu estou precisando. Reconheça e clame ao Senhor hoje. Reconheça e se una ao Senhor hoje, daquilo que você já identificou. Eu preciso ser liberto. Essa libertação não está aqui para Jairo, para Marta, está para mim, em nome de Jesus. Me liberta hoje, eu quero ser livre disso. Deixa o Senhor hoje liberar um manto de liberdade, um manto de amor, e a gente vai simplesmente fazer, estou debaixo, um manto do Senhor, manto de autoridade, manto de poder, manto que quebra o jugo, manto. Ele é o único que pode fazer eu e você escapar do diferente jugo do espírito de Jezabel. São várias atuações, mas o Senhor pode nos fazer escapar disso. Entra debaixo do manto hoje. Jezabel, queridos, é um espírito que ele se opõe à unção e ao poder de Deus. Ele vai sempre trabalhar contra a unção e o poder de Deus. Você tem isso sobre a tua vida? Amém. Então se prepare. Esse espírito maligno está ativo e precisa, a gente, como igreja, estar prevenidos e em guarda. Em guarda. Por isso que a gente não perde tempo em olhar na vida do outro. Eu preciso estar em guarda pela minha. Jezabel causou medo a Elias, queridos. Elias, ele fugiu na direção das cavernas, direção oposta ao seu chamado. E muitos líderes hoje que estão aí sentados, muitos obreiros de Deus, ainda estão na caverna. Ainda estão na caverna. Mas, queridos, temos que sair da caverna e cumprir o nosso chamado, o nosso destino. Aí você fala assim, pastora, qual é o meu chamado? Qual é o meu destino? Sabe aquilo que você gosta muito de fazer? Eu tenho tanto prazer em fazer isso na casa do Senhor, eu sou tão à vontade. Quando eu vejo, pastor, eu já estou fazendo. Eis aí o teu chamado. Sabe aquilo que te aborrece muito? Vamos colocar a mesa da ceia? Eu já falei que eu não sei fazer, e ainda não apareceu ninguém para fazer. Mas a gente tenta fazer o melhorzinho, né, Vitória? A gente tenta fazer bonitinho. Mas não é o meu chamado aquilo. Aí você olha e fala assim, nossa, se pegasse isso aqui e colocasse aqui, ia ficar muito mais bonito. Olha, se mexesse aqui, é o teu chamado, não é o meu. Por que você não faz? Cada um no teu. As crianças lá é ótimo, mas se a Letícia botasse as cadeiras assim, por que você não faz? Esse é seu chamado, não é o meu. Sabe aquilo que você vê tanto defeito? É o seu chamado, não é o da pessoa. Você pode ajudar? Esse é o seu chamado. Sabe qual é aquilo que a gente tem uma crítica para tudo? Se esse telão tivesse aqui no meio, esse aqui sai, porque eu não gosto de preto, a gente pintaria tudo de branco e tal. Você tem uma ideia diferente? É o seu chamado, não é o nosso. Só como você não atua no seu, a gente faz no nosso. E o Senhor abençoa. Aquilo que você critica tanto, o som é alto, o som é baixo, e esse menino não canta, essa menina... É o teu chamado? Vem fazer. Vem fazer. Te incomoda tanto. Mas que incomodar, pastor, não é o espírito de Jezabel que está te incomodando? Não, às vezes é o teu chamado que você não está fazendo. Eu já contei aqui da Lurdinha. Eu conto aqui, está sendo gravado, porque eu falo para ela e eu digo a ela que eu dou o testemunho dela para tudo quanto é lugar. A Lurdinha é uma diaconisa lá da igreja, da sede, que ela era terrível. A ceia, Mário, tinha que estar brilhando. E a gente chegava às 5 horas da manhã, muita gente, chegava muito cedo, para lavar aquilo, cortar. O pão tinha que ser cortado tudo por igual. Tinha que ser tudo igualzinho, tudo igualzinho. Se você cortasse maior, ela mandava voltar. Ela era diaconisa.
A gente lavava, ela fazia assim. Lava de novo. Aquilo. Era piorzona. Era trabalhar com a Lourdinha. E o povo foi saindo. Ninguém, os diáconos foram fugindo. Sobrou quem? Eu e ela. Aí eu fui falar com a pastora, não dá? Pastora, tem misericórdia, não dá para mim trabalhar com a Lourdinha. Hoje é minha amiga, queridos. É intercessora dessa igreja. E eu fui falar com a pastora, não dá para trabalhar com a Lourdinha. Pastora, ela falou, não, mas você não vai poder sair não. Eu falei, por quê? Não, porque já saiu todo mundo, só tem você. Eu falei, não me ama. Não é possível. Só todo mundo, agora só ficou vocês dois, não pode sair não. E aí eu comecei a orar. Porque até ali eu não tinha orado por aqui. Eu comecei a orar. Senhor, o que é essa mulher? Aí estou eu no culto lá, adorando, tão santa, tão crente. E o Senhor falou para mim assim, Denise, Lourdinha é Marta, aquela que me serve como selo. Aquela que me serve como selo. E aí está ela lá assim também na adoração. Aí eu fui chegando para perto dela. Eu falei no ouvido dela. Eu já tinha falado mal dela para tanta gente. Eu já estava com tanta raiva dela. E aí eu cheguei perto dela e falei, Lourdinha, o Senhor falou que você é má. Você tem tanto zelo com a casa dele, Lourdinha. E eu só vi imperfeição em você. Eu olhava para você e falei, insuportável. Mas papai olha para você e diz assim, é zelosa. Extremamente zelosa com a minha casa. E eu confessei tudo para ela, né? Por isso que eu posso contar aqui, porque ela já sabe. Eu confessei tudo para ela. Estava muito difícil, minha irmã, trabalhar com você. Aí ela olhou, foi um dia de ceia. A mesa linda, intacta, linda. Aí ela olhou para mim e falou assim, Denise, se eu sentar aqui e eu ver uma uva fora do lugar, eu não consigo ficar. Eu tenho que ajeitar aquela uva. A uva tem que ir para o lugar. A uva tem que ser perfeita. Porque eu já trabalhei com demônios. E lá no centro, quando uma coisa ficava fora do lugar, a gente apanhava. E por meu Senhor eu não vou fazer o melhor. O meu Senhor vai ser de qualquer maneira, não vai ser. Vai ser perfeito. Vai ser o melhor que eu tiver. E a minha equipe tem que ser a melhor. Nos abraçamos, nos tornamos amigas. Queridos, eu aprendi aquele dia. Toda vez que eu pego uma bandeja de ceia, eu sempre dou uma olhadinha do meu lado, Lourdinha de ceia. E tento fazer o meu melhor. Porque eu aprendi com ela. Eu não passei no centro. Eu não apanhei o que a minha irmã apanhou. Mas eu aprendi a fazer o melhor. Querido, há uma necessidade de destronar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel promove diretamente um desempenho religioso, uma tradição religiosa. Eu vou correr aqui, João. 1 Reis 18, 26. Olha só. E os profetas de Baal, 26. Os profetas de Baal pegaram um touro que havia sido trazido para eles e o prepararam. E oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim, ó Baal, responde às nossas orações. E ficavam dançando em volta do altar que havia feito. Porém, não houve resposta alguma. Quando Elias confrontou os profetas de Baal, os falsos profetas, entraram numa fúria religiosa. O espírito de Jezabel, uma fúria religiosa, uma gritaria. Não é que falar que os irmãos que gritam está debaixo disso, não é isso, em nome de Jesus, até porque nós somos barulhentos também. Amém? E gostamos de ser. Mas a voz alta, se cortando, entraram debaixo daquele espírito religioso, que não chegou a lugar nenhum. É um espírito mentiroso. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Se você ouve, se você conhece a voz de Deus, você é um profético. Você gosta, Dá? Você gosta? Você gosta. Você tem cara de quem gosta. Eu gosto de viver debaixo do profético. Eu gosto de ouvir a voz de Deus. Eu gosto de andar conforme o Senhor manda. Porém, a esses, o espírito de Jezabel, a todo tempo tenta te calar. A todo tempo te parar.
A unção que está sobre você, o tempo todo, porque Ele luta contra a unção que você tem. Ele luta contra a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Ele tem o tempo todo trazendo, seduzindo a idolatria, infringindo sobre você enfermidade sobre a tua vida, causa pobreza financeira, pobreza espiritual e finalmente, até você abortar o seu destino. Até finalmente você olhar e falar, isso aí não é para mim mesmo não. Olha quanta coisa se levantou depois. Isso aí não é para mim não. Mas você é profeta de Deus nesse tempo. E você não vai pedir morte prematura. Você não vai entrar debaixo disso, amém? Você não vai pedir morte prematura, porque está tão difícil, pastora. Não. Esse espírito não tem jeito. A gente costuma dizer, espírito de Jezabel se referia a mulher, mas não. Sabe quando ele está atuando? Sabe quando ele atua no homem? Quando a mulher é extremamente passiva, aceita tudo. Sabe quando ele atua sobre a mulher? Quando tem um homem passivo que aceita tudo. Deixa eu falar uma coisa para o santo. Ô santo, você sabe quem vocês são, amém? Hein? Ali até se ajeitou. Vocês sabem quem vocês são. A dificuldade de vocês. Vocês sabem. Então quando o Gesa chega perto de você e fala, nossa, se a tua esposa disso soubesse quem é você, nossa, que marido maravilhoso. Ô santo, você sabe que você não é tão maravilhoso assim, não sabe? Você sabe disso. Agora vamos dizer a santa, santa, a gente sabe quem nós somos. Então quando aquele bonitão chega perto da gente e fala assim, seu marido notou, nossa, seu cabelo ficou lindo, cortou o cabelo, né? Ficou lindo, né? Você tem que olhar na cara e dizer assim, Gesa, te conheço. Você sabe que você não é isso tudo. Mas se ela ataca, são dois posicionamentos. Primeiro ela ataca você, ataca contra a tua unção, não conseguiu. Então vem, amiga. Aí vem lisonja. Sabe o que ela tentou com Jeú? Pintou o olho e foi para a janela. Jeú, você veio. Eu estou fazendo essa voz, Jesus, misericórdia de mim. Você veio em guerra, ou você... É claro que ele veio para acabar, ele veio para exterminar com essa mulher mundana, maldita. Mas ela corre e pinta o olho. Aí vem a conversa mansa. É porque a sua mulher que não te valoriza. A tua mulher que não te valoriza. Aí você sabe quem você é e você fala assim, estica o peito e fala assim, é verdade. É verdade o que, santo? Você não sabe quem você é? Se não é Deus sobre a nossa vida, se o Senhor não tiver misericórdia, a gente não cai mesmo? É ou não é verdade? Aí vem o bonito falar no ouvido da tua esposa e ela não sabe, aí a santa fica, ei, me conta mais, é verdade, que bom que você percebeu que realmente lá em casa ninguém falou nada, pelo contrário, falaram até que estava estranha. Você não sabe quem você é? Olha bem dentro do olho. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Porque essa conversa vem. Cuidado com quem você ouve. Quando o mensageiro chegou e falou para ele, sabe o que Jezabel mandou dizer? Que amanhã, a essa hora, você vai estar morto. Ele já se viu morto. Ela só falou. Ela matou? Ela matou, gente? Não. Mas ele já se viu. E prematuramente ele pediu a morte. Se posicione em Deus. Nós sabemos aonde precisamos ser trabalhados. Nós sabemos. Por mais que a gente esconda, não vamos tocar nesse assunto não, pastor. Nós sabemos aonde a gente precisa ser liberto. Estou falando de crente, estou falando de mim. A gente precisa ser liberto para receber mais de Deus. Seja liberto para receber mais de Deus. Seja liberto em nome de Jesus. Toma a libertação do Senhor hoje. Sabe por quê? Porque se a gente não for, a gente aborta o chamado. A gente aborta a unção. Então, queridos, como família hoje,
Eu quero declarar para a tua vida a libertação do céu. Todo esse jugo que tentam colocar sobre a vida da gente, fica de pé. Em nome de Jesus. Senhor, nós rejeitamos isso sobre a nossa vida. Nós rejeitamos essa tristeza, nós rejeitamos o elogio falso, nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos o peso, em nome de Jesus. Rejeitamos todas essas coisas. Queremos andar conforme o Senhor mandar. Ser aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida. Ter a casa, não é a casa perfeita, não é a família perfeita, não é nada disso, mas é uma casa onde o Senhor possa visitar, sentar com a gente. Aleluia. Perfeito aqui só Ele, queridos. Perfeito aqui só Ele. Então quando vem com aquela lisonja que você sabe que não é você, olha dentro do olho e fala: Gesa, eu te conheço. Bate em retirada da minha vida. Quem você está ouvindo? Quem você está levando para casa? Aleluia. Lembra-se que ela ameaçou Elias. Sabe quem era Elias? Aquele que orava chegando assim, 50. Ô profeta, 50 homens armados. Ô profeta, ó, o rei mandou o senhor descer. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo sobre você. Quem já orou aqui assim, já teve fogo do céu? Elias teve e fugiu dela. E a gente vai dizer que nós somos fortes? Forte é Ele. Mandou o primeiro, mandou o segundo, o terceiro, se você lá, ele já chega de joelho. Tem misericórdia. Aí sabe que o Senhor responde? É muito interessante essa passagem, que o Senhor fala assim: pode ir com ele, não tem medo dele não. Ué, então ele estava mandando fogo e estava com medo dos outros? Ele orava, o fogo disse: com esse aí você pode ir. O cara já chegou assim, tem misericórdia de mim, dos meus 50. Aí o Senhor fala com Elias: com ele você pode ir, não precisa ter medo dele não. Então não tem ninguém perfeito. Não sou eu e você que vamos ser perfeitos, mas sou eu e você, no nosso tempo, que teremos a maior sede de Deus. Amém. Não é no meu tempo, não é na nossa igreja, não é na nossa história que nós vamos diminuir esse poder de Deus. Aleluia. Não é você. Olha dentro do olho e falou: Gesa, eu te conheço. Bate em retirada da minha vida. Quem você está ouvindo? Quem você está levando para casa? Aleluia. Lembra-se que ela ameaçou Elias. Sabe quem era Elias? Aquele que orava chegando assim, 50. Ô profeta, 50 homens armados. Ô profeta, ó, o rei mandou o senhor descer. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo sobre você. Quem já orou aqui assim, já teve fogo do céu? Elias teve e fugiu dela. E a gente vai dizer que nós somos fortes? Forte é Ele. Mandou o primeiro, mandou o segundo, o terceiro, se você lá, ele já chega de joelho. Tem misericórdia. Aí sabe que o Senhor responde? É muito interessante essa passagem, que o Senhor fala assim: pode ir com ele, não tem medo dele não. Ué, então ele estava mandando fogo e estava com medo dos outros? Ele orava, o fogo disse: com esse aí você pode ir. O cara já chegou assim, tem misericórdia de mim, dos meus 50. Aí o Senhor fala com Elias: com ele você pode ir, não precisa ter medo dele não. Então não tem ninguém perfeito. Não sou eu e você que vamos ser perfeitos, mas sou eu e você, no nosso tempo, que teremos a maior sede de Deus. Amém. Não é no meu tempo, não é na nossa igreja, não é na nossa história que nós vamos diminuir esse poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, escuta esse louvor. Gabriel vai estar tocando. Começa a falar ao Senhor. Da casa mais simples, que hoje da morte não é. Aleluia. Estrada que corre pro
vida e mesmo essa igreja. Aleluia. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, todo pânico, todo espírito de medo, então me tira. Debaixo desse jugo, mas nós nos arrependemos hoje, nos arrependemos da semente lançada contra a nossa casa, contra a nossa vida. Nós nos arrependemos hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou subir o monte. Agora, vamos lá. E muitos desistirão. Deus te abençoe. O Senhor capacite você com força para vencer e andar na sua plenitude. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, seja contigo em todo o tempo. Te dê uma semana de vitória, daquele que vence, daquele que anda debaixo do manto, aquele que procura ouvir a voz profética. Mas em nome de Jesus, seja guardado. Tenha o arrependimento entrelaçado
pão. Eu